Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do Livro do Céu, volume 15, 34. Jesus apresentado pelos judeus a Pilatos, onde está e qual é o verdadeiro reino. Estava acompanhando meu Jesus, penante nas horas de sua amarguíssima paixão, especialmente quando foi apresentado e acusado pelos judeus diante de Pilatos, e Pilatos, não contente com as simples acusações que lhe faziam, voltava aos interrogatórios para encontrar ou causar suficiente, voltava aos interrogatórios para encontrar ou causa suficiente para condená-lo ou libertá-lo. E Jesus, falando-me no meu íntimo, disse-me: minha filha, tudo na minha vida é mistério profundo e ensinamentos sublimes, nos quais o homem deve olhar-se como um espelho para me imitar. Tu deves saber que era tanta a soberba dos judeus, especialmente pela fingida santidade que professavam, pela que eram tidos por homens retos e conscienciosos, que acreditavam que só apresentando-me eles e dizendo que me tinham achado culpado e réu de morte, Pilatos devia acreditar neles e, sem interrogá-los, devia condenar-me. Muito mais porque estavam tratando com um juiz gentil que não tinha nem conhecimento de Deus, nem consciência. Mas Deus dispôs diversamente para confundi-los e para ensinar aos superiores que, por muito que pareçam boas e santas as pessoas que acusam um pobre réu, não lhes creiam facilmente, mas que as interroguem cuidadosamente para ver se estão na verdade ou ver se
debaixo daqueles vestidos de bondade, há algum ciúme, rancores, ou é para obter dos superiores, fazendo-se caminho em seus corações, algum posto ou dignidade que ambicionam. O escrutínio faz conhecer as pessoas, confunde-as e mostra-as que não se tem confiança nelas e, ao não serem apreciadas, tiram-se o pensamento de ambicionar postos ou de acusar a outros. Quanto mal fazem aqueles superiores quando, de olhos fechados, confiando numa falsa bondade, não numa virtude provada, os colocam em um posto ou dão ouvidos a quem acusa a outros de alguma falta. Quanto não foram humilhados os judeus por não serem facilmente acreditados por Pilatos e por terem sofrido tantos interrogatórios. E se ele cedeu em condenar-me, não foi porque acreditou neles, mas forçado a não perder o seu lugar, isto os confundiu, de modo que ficou como marca sobre sua testa uma extrema confusão e uma humilhação profunda, muito mais que descobriam mais retidão e mais consciência em um juiz gentil que neles. Quão necessário e justo é o escrutínio, lança luz, produz calma nos verdadeiros bons e confusos, nos maus. E quando Pilatos quis examinar-me, perguntou-me: Tu és rei? E onde está o teu reino? E eu quis dar outra sublime lição com dizer: Eu sou rei. E eu queria dizer: Mas você sabe qual é o meu reino? Meu reino são minhas dores, meu sangue, minhas virtudes. Este é o verdadeiro reino que, não fora de mim, senão dentro de mim, possuo. O que se possui por fora não é verdadeiro reino, nem seguro domínio, porque o que está dentro do homem não lhe pode ser tirado, usurpado, e será obrigado a deixá-lo em troca. O que está dentro, ninguém o poderá tirar, o domínio será eterno dentro dele. As características do meu reino são as minhas chagas, os espinhos, a cruz, onde não faço como os outros reis, que fazem viver os seus povos fora deles, na insegurança e talvez em jejum. Eu não. Eu chamo os meus povos a habitar nas tendas das minhas chagas, fortificados e defendidos com minhas dores, tomada sua sede por sangue, alimentados por minha carne. E só isto é o verdadeiro reinar. Todos os outros reinos são reinos de escravidão, de perigos, de morte. Em meu reino está a verdadeira vida. Quantos ensinamentos sublimes, quantos mistérios profundos em minhas palavras cada alma deveria dizer a si mesma, nas penas e dores, nas humilhações
e abandono de todos ao praticar as verdadeiras virtudes. Este é meu reino, não sujeito a perecer. Ninguém me pode tirar nem tocar. Aliás, o meu reino é eterno e divino, semelhante ao do meu doce Jesus. As minhas dores e penas certificam-me e tornam-me o reino mais fortificado e aguerrido, tanto que nenhum poderá fazer-me guerra em vista da minha grande fortaleza. Este é um reino de paz que todos os meus filhos deveriam ambicionar. 15:35. Porquanto maior é a obra que Deus quer fazer, tanto mais é necessário que seja única e singular a criatura que escolhe. A paterna bondade quer abrir outra era de graça. Estava rezando e abandonando-me toda nos braços de meu docíssimo Jesus, mas com um pensamento na mente que dizia: só para ti este martírio de aborrecer os outros, de ser um peso para os teus ministros, não podendo fazer menos que irritá-los com os meus feitos, que se desenvolvem entre mim e Jesus. Em troca, os demais são livres. Eles entram no estado de sofrimento e por si mesmos se libertam. Quantas vezes lhe pedi que me libertasse, mas em vão. Agora, enquanto isto e outras coisas pensava, o bendito Jesus veio, todo bondade e amor, e pondo-se junto a mim, me disse: minha filha, quanto maior é a obra que quero fazer, tanto mais é necessário que seja única, singular a criatura que escolho. A obra da redenção era a maior e para ela escolhi uma só criatura, dotando-a de todos os dons jamais escondidos, já de todos os dons jamais concedidos a nenhum, para fazer que esta criatura contivesse tanta graça de poder fazer-me de mãe e pudesse depor nela todos os bens da redenção e para guardar os meus dons. Desde o momento em que foi concebida até que me concebeu, tive-a escondida na luz da Santíssima Trindade, que se fazia guarda e tinha o ofício de a dirigir em tudo. Depois, quando fui concebido em seu seio virginal, sendo eu o verdadeiro, a cabeça e o primeiro de todos os sacerdotes, tomei eu a tarefa de guardá-la e de dirigi-la em tudo, até o momento de seu batimento. Até tomei eu a tarefa de guardá-la e de dirigi-la em tudo, até o movimento de seu batimento, e, quando eu morri, confiei-a a outro sacerdote, o qual foi São João, uma alma tão privilegiada que continha todas as graças, única na mente divina, única na história. Não quis deixá-la até o último de seus respiros sem a assistência de um representante meu.
Acaso fiz isto a outras almas? Não, porque não contendo tanto bem, tantos dons e graças, não é necessária tanta custódia e assistência. Agora, minha filha, também tu és única em minha mente e serás também única na história, e não haverá nem antes nem depois de ti outra criatura a que farei ter como obrigado, por necessidade, a assistência de meus ministros. Tendo-te escolhido para pôr em ti a santidade, os bens, os efeitos, a atitude da minha suprema vontade era conveniente, justo, decoroso para, a mesma santidade que contém o meu querer. Que um ministro meu te assistisse e fosse o primeiro depositário dos bens que a minha vontade contém, e do seu regaço os fizesse passar a todo o corpo da igreja, que a atenção não se requer de você e deles. Você, em receber de mim como uma segunda mãe minha, o grande dom de meu querer, e conhecer dele todas as suas qualidades, e eles em recebê-las de você, para fazer que se cumpra em minha igreja o fiat voluntas tua, tua como no céu, assim na terra. Ah, tu não sabes quanto te devo ter dado para te tornar capaz de depor em ti meu querer. Te tirei todo germe de corrupção. Purifiquei em tal modo tua alma, tua mesma natureza, que nem tu sentes nada por eles, nem eles por ti. Porque, faltando o germe, é como se faltasse o fogo à lenha. E se não te isentei da culpa original, como fiz a minha amada mãe, com o tirar-te o germe da corrupção, obrei outro prodígio de graça, jamais concedido a nenhum outro, porque não era digno para a minha vontade, 3 vezes santa, descer numa alma, tomar posse dela e que estivesse ainda minimamente ensombrada pelo menor fôlego corrupto. Minha vontade não se teria adaptado a tomar posse dela e comunicar-lhe sua atitude se tivesse visto algum germe de corrupção. Como não me teria adaptado eu, verbo do Pai, a ser concebido no seio da celestial Mãe, se não a tivesse isento da culpa de origem. Além disso, quantos agradecimentos não te agradeci? Tu acreditas que não seja nada e por isso nem sequer o pensas. E em lugar de me agradeceres, ocupas-te em pensar no que tenho disposto de ti e dos que pus em torno de ti, segundo eu quero que sigas só o meu querer. Tu deves saber que este cumprimento de minha vontade é tão grande que entra nas obras maiores que a divindade tem feito, e quero que seja conhecido, a fim de que, ao conhecer a grandeza e os bens imensos que contém, o amem.
o estimem e o desejem. 3 vezes a divindade suprema decidiu agir ad extra. A primeira foi na criação, e esta foi sem intervenção da criatura, porque nenhuma fora a luz do dia, nenhuma fora a luz do dia. A segunda foi a redenção, foi na redenção, e nela interveio uma mulher, a mais santa, a mais bela. Qual foi minha celestial mamãe? Foi ela o canal e o instrumento do que me servi para cumprir a obra da redenção. A terceira é o cumprimento de minha vontade. Se faça como no céu, assim na terra, isto é, o que a criatura viva obre com a santidade e potência de nossa vontade, obra inseparável da criação e da redenção. Como é inseparável a Trindade Sacrossanta. Não podemos dizer que a obra da criação esteja por nós terminada, se nossa vontade, como foi decretada por nós, não trabalha na criatura e vive com a liberdade, santidade e poder com que trabalha e vive em nós. Aliás, este é o ponto mais belo, mais culminante, mais fúlgido e o selo do cumprimento da obra da criação e da redenção. Estes são decretos divinos e devem ter o seu pleno cumprimento. E para cumprir este decreto, queremos servir-nos de uma mulher, que és tu. Foi a mulher que incitou a causa pela qual o homem se precipitou em suas desventuras. E nós queremos servir-nos da mulher para pôr as coisas em ordem e fazer sair ao homem de suas desventuras e restituir-lhes o decoro, a honra, a verdadeira semelhança nossa, como foi por nós cumprida. Por isso, seja atenta, não tome as coisas de ânimo, não tome as coisas de ânimo leve. Aqui não se trata de uma coisa qualquer, mas se trata de decretos divinos e de nos dar campo para nos fazer cumprir a obra da criação e redenção. Por isso, assim como a nossa mãe, a confiamos a São José para pôr nele e dele à igreja os tesouros, as graças, todos os meus ensinamentos que, no curso de minha vida, quando ela estava confiada a mim e fazendo-lhe de sacerdote, eu pus nela como um santuário todas as leis, os preceitos, as doutrinas que a igreja devia possuir. E ela, fiel como era, e ciumenta até de uma só palavra minha, para que não se perdesse, as colocou em meu fiel discípulo João. Assim que minha mãe tem o primado sobre toda a igreja. Assim fiz de ti, devendo servir o fiat voluntas tua a toda a igreja, confiei-te a um ministro meu, a fim de que ponhas nele tudo o que te manifesto sobre a minha vontade, os bens que há, como a criatura deve entrar nela,
como a paterna bondade quer abrir outra era de graça, pondo em comum com a criatura seus bens que possui no céu e restituindo-lhe a felicidade perdida. Por isso seja atenta e me fiel. Atenta e me fiel. 15:36. Expectativa de uma nova era, o sinal seguro de que está próxima. Encontrando-me em meu habitual estado, meu bom Jesus veio, mas todo aflito parecia-me que não sabia esperar-se, não sabia separar-se de mim. E toda bondade me disse: minha filha, vim para fazer-te sofrer. Não te lembras que, quando querendo castigar ao homem, tu não querias que o fizesse, querendo sofrer tu em vez deles? Eu, para te contentar, te disse que, em vez de fazer por 10, por amor teu, faria só por 5. Não te lembras que, quando querendo castigar ao homem, tu não querias que eu fizesses, querendo sofrer tu em vez deles. E eu, para te contentar, te disse que, em vez de fazer por 10, por amor teu, faria só por 5. Agora, as nações querem lutar, e as que se acham as mais poderosas estão se armando até os dentes para destruir as nações débeis. Trata-se de destruição completa, minha filha. Por isso, vim te fazer sofrer para te dar aqueles 5 que te prometi. Ao fogo e à água, minha justiça dará o poder do ofício que contém para destruir nações e cidades inteiras. Por isso é necessário um pouco de teu sofrer para diminuir estes castigos. Agora, enquanto dizia, mexeu-se em meu interior como se tivesse em suas mãos vários instrumentos. E como os movia, assim se formavam penas e dores, com tal estiramento de todos os meus membros, que não sei como fiquei viva. Você é minha vida, e da minha vida posso fazer o que quero. E continuava seu trabalho de me fazer sofrer. Seja tudo para a glória de Deus, para o bem da minha alma e para a salvação de todos. Depois disto, acrescentou: minha filha, todo o mundo está transbordando. Minha filha, todo o mundo está transtornado e todos estão à espera de mudanças, de paz, de coisas novas. Eles mesmos se unem para conferenciar e se admiram de que não sabem concluir nada, nem chegar a sérias decisões. Assim, a verdadeira paz não desponta e tudo fica em palavras, mas nada nos atos.
e esperam que outras conferências possam servir para decisões sérias, mas em vão esperam. E, entretanto, neste esperar estão todos com temor. E quem se prepara para novas guerras, quem espera novas conquistas, mas com tudo isto, os povos empobrecem, despojam-se vi, despojam-se vivos, e enquanto esperam, cansados da era triste que os envolve, obscura e sangrenta, esperam e têm a esperança de uma nova era de paz e de luz. O mundo encontra-se precisamente no ponto onde, quando eu devia vir à Terra, todos estavam à espera de um grande acontecimento, de uma era nova, como de fato aconteceu. Assim agora, havendo que, havendo que vir o grande advento, a era nova em que a vontade de Deus se faça na terra como no céu, todos estão à espera de uma era nova, cansados da presente, mas sem saber qual é esta novidade, esta mudança, como não sabiam quando eu vim à Terra. Esta expectativa é um sinal certo de que a hora está próxima, mas o sinal mais seguro é que eu vou manifestando o que quero fazer e que, dirigindo-me a uma alma, como me dirigi à minha mãe ao descer do céu à terra, comunico-lhe minha vontade e os bens, os efeitos que ela contém, para fazer disso um dom a toda a humanidade. Graças a Deus. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.